e bem-vindos a 2026. Meu nome é Amanda Piontekowski, esse canal é Orientação do Alto e a gente vai falar hoje sobre o céu do mês de janeiro. Pois é, o céu da semana passada eu fiquei devendo, infelizmente o calor estava tão absurdo que eu não tinha oxigenação cerebral suficiente. Infelizmente aqui, mesmo eu morando num local relativamente fresco, não foi possível, não foi o suficiente. E nem no ar-condicionado ajudou, né? Porque tem um cômodo só com ar-condicionado, mas não foi o suficiente para eu conseguir raciocinar e fazer alguma coisa, gente. Foi muito complicado mesmo. Aí eu falei, não, eu vou preferir dar uma descansadinha um pouquinho e desculpa já a vocês, mas eu já havia comentado, né, a respeito da tensão que seria a virada de 2025 para 2026, com tendências ali de algumas situações bem aquecidas, digamos assim, no âmbito também pessoal, né, com situações ali que alertei, né, pra gente ter um pouco mais de cuidado, que as pessoas poderiam ter as emoções mais à flor da pele, sair um pouco do controle emocional e das atitudes, e enfim, foi o que a gente viu de notícias. E falando em notícias que eu avisei também há muito mais tempo no âmbito nacional, foi tanto a respeito, né, da uma retrospectiva 2025 a respeito do ex-presidente, né, do Brasil, que avisei que teria uma dificuldade muito grande na situação de saúde, principalmente. Provavelmente a situação não vai melhorar tão cedo, porque o Saturno e o Netuno ainda, agora em fevereiro, vão chegar ao Sol, né, do mapa natal do ex-presidente, então ainda tem complicações. E outras notícias que eu havia também avisado foi a respeito do noticiamento da esposa do nosso caríssimo ministro, né? Então a gente vai ter também mais notícias em relação a isso. Já teve um tanto, né? Mas nem chegou no grau ainda. Então aguardem. E já tá saindo nos noticiários, né? A gente já tá vendo ali a participação da senhorita. Senhorita não, senhora, né? Ai, gente, a luz aqui tá terrível, tá parecendo Stranger Things, né? Tem From, tem várias outras, né? Mas agora é a série da moda, então pra vocês entenderem como é que tá a situação da luz aqui em casa, por conta dessa virada de tempo, né? Tá pra cair temporal de novo, cair um pouco de temporal, tá quase todo dia, então eu moro numa região de mata, quase que o interior do interior, né? Então tá bem complicada a situação. Enfim, eu peço desculpas se tiver alguma oscilação na imagem, por conta disso, mas senão a gente vai acabar ficando mais uma semana sem céu da semana. E a terceira coisa que eu lembrei, que eu avisei, que aconteceu essa madrugada, inclusive, né? Estou gravando aqui no sábado, dia 3 de janeiro, e o que aconteceu foi digamos assim, a tomada ali do nosso país vizinho, né? E eu avisei que a esquerda estaria em queda nesses próximos anos e já está acontecendo, tá bem? Enfim, então eu vou aqui colocar para vocês o mapa astrológico para a gente começar a dar uma olhada já nos posicionamentos, né? E a gente começou esse 2026 já com uma lua crescente quase cheia, como eu havia comentado no céu de dezembro. E obviamente também eu trouxe já visões gerais sobre 2026, então fiquem à vontade também para ter uma perspectiva mais detalhada aqui no canal. Tem sobre os eclipses de 2026, os principais trânsitos de 2026, tá tudo aqui no canal, tá bem? Então eu vou falar sobre janeiro e os principais trânsitos astrológicos. Então, obviamente, a gente teve uma lua cheia agora há pouco. Vai estar bonito ainda de observar, né? Nesse sábado para domingo, de domingo para segunda. A lua tá bem pertinho do Júpiter, embora a lua cheia, ela dificulte a visibilidade. E aqui a gente tá com muitas nuvens, então eu não tive visibilidade alguma. Mas na noite de ano novo eu subi para ver os fogos numa casa abandonada aqui perto. Olha só o perigo, né? Mas tudo bem. E aí fogos aqui na cidade foi um fiasco, né? Mas tudo bem. Mas eu vi uma estrela cadente. Eu e meu irmão, a gente tava junto e a gente viu a estrela cadente, que a gente chegou primeiro, a gente foi correndo. Ai, gente, foi muito legal mesmo. Então a gente ainda tá tendo algumas estrelas cadentes, né? Quando se tem um pouco mais de visibilidade, é possível de ser visto. Não sei se chega a ser as táuridas, porque a gente já teve as táuridas, né? Mas, enfim, vai estar mais ou menos nessa região, né? Entre
a constelação de Touro, Câncer, né? A gente tem aqui Sirius, aqui no signo de Câncer, a gente tem também Órion, que fica mais ou menos aqui perto do signo de Gêmeos. Então, quando o Sol se baixa, lá perto da meia-noite, essa região, então, fica para cima da linha do horizonte, né? Então, é interessante. Mesmo com a Lua cheia, né, dificulta um pouco a visibilidade, mas tá dando para ver alguma coisa. Até comentei sobre isso no céu de dezembro, né, da virada de ano, festa de fim de ano. Eu falei que dava para ver algumas coisas. Eu consegui, no Natal, ver bem melhor, porque não tava chovendo. Então, eu até ensinei pro meu irmão ali. Ele aprendeu super rápido a identificar o cinturão de Órion, né? Expliquei que é as Três Marias que o brasileiro conhece. Ele conseguiu identificar Sirius, conseguiu identificar as Pleiades, né? São bem simples de identificar. Eu achei bem legal, porque eu tinha muita dificuldade, gente. Eu era muito ruim em identificar. Pra mim era um monte de pontinho ali. Eu falei, gente, mas como é que eu sei que pontinho é o quê, né? Foi muito divertido. A Lua, ela vai começar a se recolher, ela tá passando por Júpiter. O Júpiter, inclusive, ele tá retrógrado, né? E esse Júpiter retrógrado, ele atrasa alguns benefícios, algumas, né, bonanças, algumas facilidades. E a gente tá num período de 2026 de muita transição. E eu acredito realmente que essas transições... Na verdade, acredito não, né? A gente já tá vendo que essas transições são bem rápidas e um tanto quanto forçadas, né? Realmente vai mudar e é isso mesmo, e aguentem, né, se virem, praticamente isso. E outra coisa interessante que a gente tá tendo nesse céu de janeiro é esse acumulado de coisas no signo de Capricórnio, né? E é muito comum, na verdade, a gente ter um acumulado de planetas em volta do Sol. Pelo menos o Mercúrio e a Vênus é comum que estejam ali perto. Mas o que tá acontecendo também é que a gente tá tendo Marte nessa região, então acaba que sendo um ponto a mais, né, para esse signo. Então, é um céu mais saturnino, que tende a ter uma cobrança de responsabilidade, de seriedade, de querer firmar ou decidir coisas. Só que o que acontece? O Saturno, que é o dispositor desse signo, ele está se aproximando do Netuno. Então, a gente vê aquele desespero por resolver as coisas e muitas vezes uma falta de solidez, uma falta de comprometimento, e isso vai perdurar até fevereiro, e muito provavelmente a gente veja algumas situações bem drásticas e um ato de desespero de muitas pessoas. Então eu já vou deixar reforçado aqui para vocês terem atenção, não só dentro do âmbito pessoal de vocês, das suas próprias emoções, mas também dos conhecidos de vocês, né? Tenham atenção aí aos colegas, aos familiares, aos amigos, às pessoas próximas, se tem alguma mudança de comportamento, alguma fala, o que está sendo falado, o que está sendo dito, porque a gente já está vendo, infelizmente, mas a gente vai ver ainda mais pessoas num nível de desespero muito grande, sem uma firmeza, sem uma âncora, né, uma estruturação. E isso faz a pessoa realmente tomar alguma atitude de não ter mais aquela alegria da vida e atentar contra a própria. Então, gente, tenham muito cuidado, muita atenção, procurem ali alguma forma de desenvolver um objetivo a longo prazo, uma meta, e entender que pode ser às vezes uma falta de vitamina, uma falta de atividade física, uma falta de um ar fresco. É óbvio que a religião, ela é um ponto principal nessa questão de estruturação. Se a pessoa, ainda mais nos dias de hoje, né, não tem uma estrutura familiar, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem com quem contar, então procurem ali alguma figura de autoridade, alguém que vocês admirem, alguém para que inspire vocês, né? É melhor ter alguma ruim do que não ter nenhuma, tá? Nesse sentido, nesse nível que a gente tá passando, nessa fase que a gente tá passando, esse é o ponto que eu mais me preocupo, mais do que jogos políticos e jogos econômicos, que sim, a gente ainda vai ter muitas mudanças nesse sentido, mas esse aspecto em específico dessa conjunção do Saturno com o Netuno é um ponto muito frágil e muito a nível pessoal. Óbvio que a nível coletivo, organizacional, a gente vai ver também algumas situações ali nas empresas, né, de grandes legados sendo desfeitos. A gente já vê isso, né? Um exemplo disso é a emissora que a gente tem aqui no Brasil, né? O SBT, que também teve notícias sobre isso, que foi uma ruptura ali, um ruído
muito grande num legado que o Silvio Santos havia deixado. Então também teve, né, essa situação. A gente vai ver outras organizações também nesse sentido, mas a nível pessoal, gente, tenham atenção, tá bem? E isso não é para essa semana, para janeiro, fevereiro, é para um tempo ainda, tá? É um tempo que esse aspecto vai perdurar. Ele perdura pelos próximos 36 anos aproximadamente, que é o tempo que vai demorar para o Saturno voltar a fazer uma outra conjunção com o Netuno. E eu acho que uma coisa que agrava essa situação, além de, claro, é uma conjunção já bem complicada, que nesse período mais próximo, digamos, nesse ano de 2026, 2027, aí a gente vai ter ali, óbvio, quando tiver uma quadratura daqui 7 anos, depois uma oposição daqui a 20, 21 anos, mais ou menos, vai ter ali essas acentuações desse tipo de aspecto, mas é um nível de mudança tão grande que a gente está passando nesse ano de 2026, que muitas pessoas não vão conseguir aguentar, né, entender ou compreender, ou até mesmo aceitar essas mudanças. A gente vai ter, claro, a entrada do Urano no signo de Gêmeos mais pra frente. O Plutão, ele tá avançando, então logo ele tá pegando uma velocidade muito grande. Ele já vai atingir esse mês o grau 3 do signo de Aquário, onde a gente tem o Marte do Brasil, onde a gente vai ter alguns outros pontos importantes também. Então traz ali a mudança econômica, a mudança talvez na moeda, né, na questão monetária, uma questão também de mudança estrutural, algumas coisas que estavam muito bem enterradas, que vão surgindo, vão aparecendo, fora que a gente logo vai ter eclipse. Então fevereiro a gente já é um mês de eclipse, vamos aí aproveitando, né, muitas pessoas ainda estão de férias e eu já estou pesando o clima, né, vamos com calma, mas né, são coisas que eu estou avisando já há muito tempo, né? Há meses, quase até um pouco mais de um ano, que eu aviso, eu falo sobre essas mudanças, sobre essa questão da perspectiva das entradas de planetas em signos diferentes, planetas lentos, que falam sobre gerações, que falam sobre mudanças estruturais, mudanças muito fortes. Então, continuando aqui, a gente tem essa pedida, né, por uma estrutura e essa dificuldade de alcançar, que foi o que eu comentei. A Lua, ela vai começar a se recolher aqui dia 4, dia 5, ela passa pelo signo de Leão, o Mercúrio já está no signo de Capricórnio, a Vênus em Capricórnio, o Sol em Capricórnio, Marte em Capricórnio. O Marte, inclusive, ele tem mais força de atuação nesse signo, então para as pessoas marciais é um ponto muito benéfico. E quem tá rapidinho também é o Netuno. Então aqui, no dia 6 de janeiro, na terça-feira, vai lançar um vídeo aqui, inclusive, muito interessante sobre a história da astrologia. É uma aula, tá, gente? Já tive as notificações muito, assim, ficou maravilhoso, modéstia à parte, né? Eu gostei muito de produzir e foi quase como uma homenagem minha também à astrologia, já que dia 6 é dia do astrólogo, né? Dia de Reis, a Epifania do Senhor, então eu resolvi lançar esse vídeo no dia 6. A Lua vai estar entrando no signo de Virgem ali pelo meio do dia e a gente vai ter ali o Sol se aproximando de uma oposição com Júpiter. Reparem aqui, o Sol vai se aproximando da Vênus, passa, na verdade, o Sol. O Marte também está numa boa velocidade. Então, a gente vê aqui, às vezes, uma mudança também no sentido de relacionamento, de acordos, né, uma perspectiva diferente. Aqui no dia 9 de janeiro, na sexta-feira, o Sol também já passa ao Marte. Então, o Sol e a Vênus estão um pouco mais rápidos do que o Marte, que estão todos opostos aqui ao Júpiter, tá? Pode ser ali alguma coisa relacionada com justiça, injustiça, coisas do tipo. A Lua vai começar a fazer uma quadratura entre dia 9 e dia 10 de janeiro de 2026. Vai ser de sexta para sábado, né? A mudança de Lua, quando a gente tem quadratura, normalmente também traz algumas mudanças, tanto no sentido de clima, de urgência emocional, né, coisas assim, e já começa a se preparar para a Lua Nova. Obviamente a Lua Nova está sendo no finalzinho dos signos, a gente vai ter uma Lua Nova no finalzinho do signo de Capricórnio também, que vai estar fazendo sexto ainda com o Saturno. O Netuno, ele já vai ter entrado em Áries, vamos dar uma olhada. Então aqui dia 9 para dia 10 de janeiro, a quadratura da Lua com o Júpiter, com o Sol, também pode ser um dia tenso,
de talvez alguns conflitos, alguns desentendimentos. Reparem que essa quadratura aqui, ela é um quadrado mesmo, porque a gente vai fechar aqui com o Quirón e com a Ares. Só no meu programa não tá configurado para não ficar muita linha aqui me enchendo o saco. Mas esse Quirón com Ares é realmente uma cutucada na ferida. Vocês falam que eu sou muito assim, né? Que eu sou negativa, que eu só falo coisa ruim. Então, assim, é um dia, esse é dia 10 de janeiro, de realmente uma bela de uma cutucada. Porque o Quirón, inclusive logo vai ter vídeo aqui no canal sobre Quirón, né? Não se esqueçam de ativar as notificações. Ele fala ali sobre, claro, tem toda uma questão de cura, de mestre, de uma jornada, de um preparo, mas ele acaba perdendo a sua imortalidade, né? Esse centauro acaba perdendo a sua imortalidade por um descuido, né? Por uma situação assim, bem tão pequena, né? Tão pequena. Então é uma ferida absurda. É uma dor absurda, é uma luta, é uma batalha muito grande. A Ares é discórdia, então tem uma relação ali sistêmica, tem uma relação muitas vezes familiar, muitas vezes que foi semeada durante muito tempo, que tende a explodir, tende a vir à tona nesse momento do dia 9 para o dia 10 de janeiro. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, pode ser no nível pessoal, mas pode ser também no nível coletivo, porque a gente está aqui falando sobre planetas mais lentos, como o próprio Júpiter, sobre também esses asteroides mais devagarzinho, né? O Quirón e Ares, que estão se aproximando já tem um tempo, estão ali juntinhos, né? Já tem um tempo. Então tende a ter ali algumas situações mais conflituosas. Pode ser em âmbito pessoal, de relacionamento e assim por diante. E como a gente tem a mudança de lua, a lua ela marca é como se fosse o ponteiro dos minutos do relógio, né? Ele vai acentuar algo ali que já tá para acontecer. Então é um outro dia de atenção. Então dia 11 de janeiro, domingo, a lua já vai estar se recolhendo, as coisas começam a ter uma perspectiva diferente. No dia 13 de janeiro, terça-feira, a lua passa do signo de Escorpião para o signo de Sagitário. E a Vênus, os Sol, eles começam a ir pro finalzinho ali de Capricórnio. Reparem aqui, ó, o Saturno 27,6, 29,43. Enquanto isso, o nosso outro lentinho Plutão já chegou no grau 3. Ele chegou no grau 3, inclusive, um pouco antes, ó. Vejam só, do dia 9 para o dia 10 de janeiro também. Eu tinha até esquecido desse detalhe. O grau 3, como eu falei, gente, é muito importante, porque ele não passou por esse grau ainda, tá? Então, ele já entrou em Aquário, deu aquela entradinha, voltou desde 2023, 2024, não lembro agora, quando ele começou a apontar ali certinho. Então ele voltou, mas ele não chegou no grau 3. Então agora, né, nesse dia 10, 11 de janeiro, é a primeira vez que ele chega nesse grau, nesse minuto, nesse local do zodíaco em muitos anos, mais de 200 anos, né? Então é o planeta mais lento que a gente tem, né, de consideração. Então, por onde ele vai passando, cada grauzinho que ele vai passando, é uma mudança muito grande que ele vai trazendo. E como eu comentei, principalmente se a gente tem algo ali naquele grau. Então, se você tem algo a 3 graus de Aquário, Leão, Touro e Escorpião, provavelmente você já está sentindo provavelmente já tem uns 3, 4 meses, pelo menos, alguma situação chegando, se aproximando, mudando, modificando, e é realmente um grande chacoalhão na nossa vida. Pode ser exatamente um evento prático, como realmente a perda de uma pessoa muito querida, uma mudança muito grande de emprego, alguma situação bem mais forte até de saúde, mas depende muito do que é isso no seu mapa, tá? Do que é isso no seu mapa. Mas é como eu comentei, né? Realmente todo mundo tá passando por alguma mudança muito forte, de alguma forma, em algum ponto do zodíaco, a gente vai estar passando por isso, ok? Mas principalmente o que tem relação com Plutão é uma coisa bem mais excêntrica, muito mais difícil de acontecer. A Lua entra no signo de Capricórnio aqui já no dia 16 de janeiro, já no meio do mês, uma sexta-feira. Enquanto isso, a Vênus já está saindo, né, do signo de Capricórnio e a gente está se aproximando ali da Lua Nova. A Vênus entra no signo de Aquário, então no dia 17, mais ou menos, tá? Eu não vou olhar ali por horas, eu vou olhar as horas só pra gente colocar na Lua Nova certinho. Então aqui estamos nós, do dia 18 de janeiro de 2026
28 e talvez a gente tá com 30, 42, vai ser mais ou menos por aqui, né? Dá até pra gente colocar os minutinhos. 35, 37, 38, 39, 43. Aqui, ó. 28 e 43. Tá sempre no final, né? A Vênus já entrou, a Vênus com Plutão também tá marcando uma mudança. Então, nessa próxima lua cheia também vai ser importante, também vai ter alguma coisa relevante, também vai ser algo, né, de se prestar atenção. E junto com essa lua nova, então, a gente tem o Mercúrio em conjunção com Marte. Então, são falas agressivas, impositivas. E o aspecto de sexto com Saturno e com Netuno. Então, essas várias luas novas que a gente está tendo em grau anarético, que está sendo sempre conectada com essa configuração, né, do Saturno com o Netuno. Um prenúncio. Fora, é claro, o Urano, que também está no finalzinho de Touro. Então, também se conecta a isso. É sempre, todo mês a gente está tendo um lembrete de que a gente está realmente no final do jogo, no final da história, e daqui pra frente será um capítulo novo, vai ser uma repaginada muito forte, a uma perspectiva completamente diferente. Indo aqui por dias, então no dia 19 a Lua já começa a crescer, se desenvolver, o Sol e o Mercúrio vão entrar praticamente no mesmo dia, aqui no dia 20 de janeiro, terça-feira, no signo de Aquário. O Sol entra um pouquinho antes e logo em seguida o Mercúrio. Então, aquela configuração toda que a gente estava em Capricórnio, agora a gente está em Aquário. E nada do Saturno nem do Netuno entrarem no signo de Áries ainda. Mas tenham calma, eles vão entrar. Logo depois, o Marte acompanha no dia 23 de janeiro. A Lua já em Áries, já passou pelo Saturno, pelo Netuno. E eles estão todos passando o Plutão. Reparem bem, ó. Primeiro foi a Vênus, depois o Mercúrio, o Sol, agora o Marte, vão passar o Plutão. Então, por mais que o Plutão tenha passado ali no grau 3 de Aquário, no dia 10 para dia 11 de janeiro, é muito provável que aqui, por volta do finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, a gente veja também alguma notícia em relação a isso, tá? Porque com os planetas passando por ali, tem mais uma ativação de como se a gente dissesse, olha, ele tá aqui, né? É como se a visita fosse anunciada. Então, no dia 25 para dia 26 de janeiro, a gente tem a quadratura daquela lua nova. Então, mudança de lua, mudança de perspectivas, marcam também acontecimentos, eventos. O Marte atinge o grau 3 de Aquário aqui no dia 27, assim como o Netuno. Então, o Netuno, dia 27 de janeiro, ele chega a 0 graus de Áries. Aí a galerinha que tem algo no comecinho dos cardinais, principalmente Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Gente, o Netuno, ele não é brincadeira. Ele é uma maré movediça, tá? É uma coisa que você não tem como contar, não tem estruturação, é ilusão, é uma coisa nebulosa. Então não fiquem achando que vocês estão adquirindo poderes mágicos, não, tá? Pé no chão, procurem uma estruturação com flexibilidade. O Marte passa o Plutão no dia 28 de janeiro e a gente fecha o mês então com a Lua cheia. Na verdade, a Lua cheia vai ser no dia 1º de fevereiro. Então, no finalzinho de janeiro, a gente vai ter a Lua quase cheia e dia 1º para dia 2 de fevereiro, a gente tem o ápice, a Lua cheia. Daquela lua nova que foi no finalzinho de Capricórnio, junto com o Mercúrio, junto com o Marte e blá blá blá, que vocês já sabem. Então a tendência também é algum evento, algum acontecimento, sempre nessas mudanças de lua. Outra coisa que é importante a gente lembrar, no dia 14 de fevereiro, mais ou menos, o Saturno também entra em Áries e vai se aproximar do Netuno. A conjunção deles vai ocorrer aqui, ó, do dia 20 para o dia 21 de fevereiro. Outra coisa importantíssima que a gente também tem que lembrar aqui. Em 2026, no dia 17 de fevereiro, a gente vai ter um eclipse. Depois, dia 3 de março, 12 de agosto, 28 de agosto. Esses são os eclipses. Para mais detalhes, tem um vídeo só sobre os eclipses de 2026. Mas aqui, ó, no dia 6 de fevereiro, vai ser mês que vem, começa a ativação dos eclipses de 2027. Então, se você tem algo ali nesses graus, ó, 17 de Aquário, 2 de Virgem, 25 de Capricórnio, 9 de Leão,
Depois a gente vai ter 5 eclipses em 2027, tá? Depois ali, ó, 24 de Aquário. Então, esses eclipses aqui vão começar a ficar ativos, né? Então, fevereiro, julho, agosto, esses em 2026, de 2027 começam a ficar ativos em 2026, tá? Tem mais detalhes sobre eles no vídeo que eu fiz sobre as previsões de 2026 aqui no canal, onde eu explico com mais detalhes. Obviamente, para algo personalizado para o seu caso, para o seu mapa, para o seu contexto, eu faço consultas, meu contato tá na descrição aqui do vídeo, então já estão sabendo que eu sou bem assertiva, né? É óbvio, então é muito interessante tanto essa parte preditiva, mas também a nível pessoal. Então, se você quer se conhecer melhor, trabalhar algum assunto, se entender melhor o que você pode fazer para conseguir atingir os seus objetivos, eu também trabalho com esse tipo de orientação, não só preditiva. Meu contato está na descrição desse e de todos os vídeos aqui do canal. É só me mandar uma mensagem que vai ser uma alegria poder atender vocês. Também tem curso de astrologia preditiva, tem curso de simbolismo astrológico, que é uma introdução ali para o fundamento básico da leitura e interpretação de mapas astrológicos. Tem também um curso mais rapidinho, para quem não sabe, se quer se comprometer tanto, né? Tem mais informações aqui na descrição desse e de todos os vídeos aqui do canal. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, hipando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, até ativar as notificações já ajuda, comentar qualquer figurinha também já ajuda. Eu espero que vocês tenham um excelente e abençoado 2026. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam também, tem vários outros vídeos aqui no canal e até a próxima.